Arábia Saudita e Turquia na sexta-feira para pressionar para um acordo de cessar-fogo no âmbito da guerra Gaza e Hamas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, espera vivamente que os últimos desenvolvimentos conduzam a um acordo entre as partes para uma paz duradoura, disse o seu porta-voz, Stephanie Dujarric. A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, disse que a oferta israelita oferece um vislumbre de esperança e um possível caminho para sair do impasse da guerra, enquanto a chefe da União Europeia saudou uma abordagem equilibrada e realista para acabar com o derramamento de sangue. Mas Netanyahu discordou da apresentação de Biden sobre o que estava em cima da mesa, insistindo que a transição de uma fase para a seguinte no roteiro proposto era condicional e concebida para permitir que Israel mantivesse os seus objetivos de guerra. O primeiro-ministro autorizou a equipa de negociação a apresentar um esboço para alcançar o regresso dos reféns, insistindo que a guerra não terminará até que todos os seus objetivos sejam alcançados, disse o gabinete de Netanyahu. Os mesmos incluem o regresso de todos os reféns e a eliminação das capacidades militares e governamentais do Hamas, acrescentou. O esquema exato proposto por Israel, incluindo a transição condicional de fase para fase, permite a Israel manter estes princípios. Israel tem repetidamente prometido destruir o Hamas desde que o grupo palestiniano atacou o sul a 7 de outubro. Israel enviou tanques e tropas para Rafah no início de maio, ignorando as preocupações com a segurança dos civis palestinianos deslocados que se abrigavam na cidade situada na fronteira egípcia. No sábado, residentes relataram disparos de tanques no bairro a oeste de Rafah, enquanto testemunhas no leste e no centro de Rafah descreveram intensos bombardeamentos de artilharia. Desde as primeiras horas da noite até esta manhã, o bombardeamento aéreo e de artilharia não parou um único momento, disse a AFP sobre anonimato uma das vítimas. Os Estados Unidos e os seus aliados da Coreia do Sul e Japão entraram em confronto contra a China e a Rússia na sexta-feira, devido aos últimos lançamentos de satélites e mísseis balísticos da Coreia do Norte e das ameaças de utilização de armas nucleares que agravam as tensões no Nordeste Asiático. O cenário foi uma reunião aberta de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, convocada após o lançamento falhado de um satélite de reconhecimento militar pela Coreia do Norte, a 27 de maio, e de outros lançamentos que utilizaram tecnologia de mísseis balísticos em violação das sanções da ONU. Desde o início de 2022, a República Popular Democrática da Coreia, nome oficial do Norte, lançou mais de 100 mísseis utilizando esta tecnologia proibida à medida que avança com o seu programa de armas nucleares. Em resposta, os Estados Unidos e os seus aliados têm realizado um número crescente de exercícios militares. O secretário-geral adjunto da ONU, Khalid Kyari, informou a reunião do Conselho, afirmando que os Estados soberanos têm o direito de beneficiar de atividades especiais pacíficas, mas a RPDC está expressamente proibida de efetuar lançamentos utilizando tecnologia de mísseis balísticos e as suas violações contínuas prejudicam os tratados globais de desarmamento nuclear e de não proliferação. Continuamos profundamente preocupados com as crescentes tensões na Península da Coreia, afirmou Kyari. É necessário adotar medidas práticas para reduzir as tensões, inverter a dinâmica perigosa e criar espaço para explorar vias diplomáticas. Tin Oh Ali, do Myanmar, morreu Tin Oh, um dos colaboradores mais próximos da líder deposta do Myanmar, Aung San Suu Kyi, e cofundador do Partido da Liga Nacional da Democracia, com 97 anos. Tin Oh faleceu no sábado, na manhã, no Hospital Geral Yangon, informou Mokan, um trabalhador de caridade, citando um membro da sua família. Em Myanmar, os funcionários das instituições de caridade tratam dos preparativos fúnebres. O mesmo disse que Tio tinha sido hospitalizado no Hospital Geral na quarta-feira devido a dificuldades em urinar e outros problemas. Foram as histórias que marcam este sábado pelo mundo. Continua na companhia da Voz da América. O antigo presidente americano Donald Trump é desde quinta-feira o primeiro chefe de Estado condenado na história do país.
Ele foi considerado culpado nas 34 acusações de falsificar registros financeiros para ocultar pagamentos a uma antiga atriz de filmes pornográficos por 12 jurados no Tribunal de Manhattan, em Nova York. O juiz do caso vai agora anunciar a sentença de Donald Trump no dia 11 de julho, dias antes do Partido Republicano formalizar Trump como seu candidato à eleição presidencial de 5 de novembro. O nosso colega João Santa Rita faz aqui uma análise ao que vai acontecer nos próximos tempos. Portanto, Donald Trump, antigo presidente dos Estados Unidos, foi ontem considerado culpado de 34 acusações de ter falsificado, portanto, livros de contabilidade relacionados com pagamentos que fez a uma atriz de filmes pornográficos para esconder isso do eleitorado americano. Portanto, essas despesas deveriam ser consideradas despesas eleitorais. O que é que se vai passar agora? Pois o juiz marcou a sentença para o próximo dia 11 de julho, o que surge apenas 4 dias antes da convenção do Partido Republicano, que deverá confirmar Donald Trump como, portanto, o candidato do partido às próximas eleições presidenciais em novembro. Antes disso, contudo, e de acordo com a lei americana, funcionários de um departamento, portanto, que recomenda ou não prisão suspensa, vão se avistar com Donald Trump para discutir com ele a sua sentença. Depois disso, antes do juiz pronunciar a sentença, será a vez dos, portanto, dos advogados, os advogados de defesa e a Procuradoria falarem ao juiz para, portanto, tentarem convencer o juiz a adotar uma ou outra sentença. A Procuradoria deverá pedir pena de prisão, os advogados deverão pedir uma pena mínima de multa. O juiz tem várias possibilidades. Pode condenar Donald Trump a uma pena de prisão, de acordo com a lei, uma pena máxima de 4 anos de prisão. Pode também decidir numa pena suspensa ou prisão domiciliária, ou pode também decidir numa multa. Portanto, essas são as opções que o juiz vai ter. Agora, os peritos jurídicos dizem que, como Trump nunca foi condenado em nenhum processo de crime, a pena deverá ser uma pena de multa. Mas outros dizem que não, porque Trump violou várias vezes ordens de silêncio do juiz, o que irritou o juiz e que, portanto, ele poderá condená-lo à prisão domiciliária ou pena suspensa. A sua condenação, de momento, não o impede de nenhum modo de concorrer às próximas eleições e, como eu disse, portanto, o Partido Republicano vai reunir-se em convenção em julho para o nomear. Não há nenhuma lei, ou na Constituição americana, nada impede uma pessoa condenada por um crime de concorrer às eleições. Aliás, já houve um caso em muitas décadas passadas de um candidato socialista que estava na prisão e foi candidato à presidência.